Vamos pegar agora, último exemplinho aqui nesse momento inicial, vamos pegar agora o átomo de sódio, beleza? Esse átomo que tem 11 prótons e, obviamente, 11 elétrons. Daqui para frente eu vou falar logo da quantidade de elétrons, porque eu sei que tu já entendeu isso aqui, tá bom? O átomo de sódio tem 11 elétrons e como nós vamos distribuí-los? Começando por um S2, camada 1, subnível 2, está cheio, completou, foi. Vamos para a próxima camada. Camada 2, começando pelo subnível S, também já preenchi. Vai fazendo essa contagenzinha que é até a gente chegar em 11, tá bom? Próximo subnível, tá em 4, tem que chegar em 11. Próximo subnível é 2P6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 com 6 ó, vai dar 10. Quase, está pertinho de chegar em 11. Completei o meu subnível P na segunda camada. Já que completou, vamos para a próxima então, que é a terceira camada, a camada M. Aqui já não contabilizou no total 10. Então agora é só botar mais um que fica 11. Aqui na terceira camada, no subnível S, apenas um elétron. Lembra que eu te falei? Toda camada tem no mínimo, pode ter no mínimo um elétron, certo? E é o que acontece aqui na terceira. Tem no mínimo um e tem no máximo quantos? A caso da camada 3. Se eu não me engano, são 18. Qualquer coisa volta lá e confere. 18 elétrons. Beleza. O que é que vai acontecer com o átomo de sódio? Vamos transformar ele em um íon, certo? Daqui para frente também, todos eles vão seguir a regra do octeto. Então não vou precisar ficar dizendo esse segue, esse segue, esse segue. Se ele segue a regra do octeto, aqui na última camada, seja essa ou seja essa, vamos ver, ele precisa ter 8. Então o que é que vai acontecer? Ele vai ganhar 7 elétrons aqui, aí vai mais um para o S e depois mais 6 para o P. Ele vai ter que ganhar mais 7. Ou é mais fácil ele perder esse e ficar com esses 8 aqui completinho, bonitinho? Exatamente isso que vai acontecer. Ele vai perder esse elétron aí, que ele tem na terceira camada, ó. O elétron sumiu, desapareceu, a camada ficou vazia, eu não vou mais considerar ela, né? Eu vou tirar. E aí, esse átomo de sódio vai se transformar no íon Na+, no íon sódio, no cátion monovalente do sódio, certo? Como é que fica a distribuição? Mantém, o que não foi, o que não mexeu, mantém, é só fazer igual. Um S2, bonitinho, 2S2, aqui ó, S2, 2P6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo só? Aqui ele não tem 8 elétrons na última camada, está seguindo o octeto então, certo? Vamos para o próximo exemplo, que é o átomo de cálcio. Esse átomo é bem maior. Ele tem 20 elétrons no total e a gente vai fazer a distribuição dele, tá certo? Vamos lá. Começando por um S2, temos aqui os dois elétrons do subnível S da primeira camada. Segunda camada, 2S2. Coloquei aqui. Próximo subnível é... Deixa eu ajeitar aqui. Próximo subnível é 2P6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai fazendo a contagem na cabeça. Se tu contou, tu já percebeu que a gente tem 10. A gente tem que chegar até 20. Vamos para a terceira camada e para o primeiro subnível dela. O primeiro subnível sempre é S, né? Então, beleza. S1, S2. Preenchi o subnível S da camada 3. Vamos para o próximo subnível, que é o subnível 6 da o subnível P da camada 3, que nesse subnível vão caber 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Show! Pela distribuição eletrônica, por aquele esqueminha que a gente fez, que eu mostrei para vocês, o próximo não vai ser 3D10 não, tá? O próximo é 4S2. Pela ordem de energia é desse jeito. Se tu voltar lá e tu fizer a contagem, tu vai ver que o próximo é 4S2. Aqui é o momento em que começa a não ficar tão lógico, mas seguindo aquelas linhas diagonais, que é o jeito certo, você vai ver isso, tá bom? Aí aqui no caso, 4S2, né? E na camada 4 eu passo a colocar os dois elétrons do subnível S, beleza? Ó, lembra que eu te disse que até aqui na camada 2 eu tinha 10, certo? 2 da primeira, 8 da segunda, fez 10. E aqui na terceira eu tenho 8, então 10 daqui com 8 daqui dá 18. Mais 2 a partir da quarta camada, eu tenho 20 no total. E como é que eu vou mexer aqui no cálcio?
Sabendo que ele segue o octeto, ele precisaria aqui, na quarta camada, ganhar 6 elétrons para ficar com 8. Ou então, ele poderia também perder esses dois aqui e ficar somente com a terceira camada. Ou melhor, ficar até a terceira camada. E é exatamente o que vai acontecer. O cálcio é mais um dos átomos que tende a perder elétrons e vai se transformar, vai perder um, perder o outro e apaguei essa quarta camada. E ele vai se tornar no íon Ca2+, o íon cálcio. Beleza? Como é que vai ficar a distribuição dele? É igualzinho. O que não mexeu, mantém. 1s2, foi. 2s2, 2p6, aqui ó, 2p6, 3s2 e 3p6. 3p6. Perceberam como isso aqui acontece? Perceberam como dá para fazer? É tranquilo de entender? Beleza, gente. Eu trouxe mais aqui um outro exemplo, que é o do argônio. Adivinha? Ele também é um gás nobre. Que coincidência, só que não, na verdade. Se tu perceber aqui no caso do argônio, eu nem coloquei S e P, mas você vai ver aqui que é exatamente igual ao cálcio. Engraçado, né? Porque o argônio tem 18 elétrons. Se tu contar aqui, tu vai contar 18. E é exatamente do mesmo jeito. Eu nem botei aqui. É exatamente do mesmo jeito dos subníveis aqui. Se ligaram? Então, o cálcio não tem primeiro 20 elétrons e ele não vai perder esses dois. Se ele tem 20 perde 2, ele tem 18 agora. Mais uma vez, olha só como ele está bem parecido aqui com... Parecido não, tá igual ao argônio. Mais uma vez, veja só como ele está bem parecido aqui com o argônio. Isso não é uma coincidência, eu coloquei aqui de propósito para você ver, certo? E por mais que essas possibilidades poderiam acontecer, poderia ganhar 7, mas poderia perder 1, no caso aqui do cálcio, poderia ganhar mais 6, ou poderia perder esses 2. Pensando assim, teoricamente, é o que poderia ser, mas quando eu falo da natureza do átomo, quando eu estou falando do comportamento químico dele, é isso que está escrito aqui que acontece, tá bom? E para a gente finalizar o vídeo de hoje, eu vou falar para vocês de um conceito extremamente importante, fundamental, e que é o que eu quero que vocês levem a partir dessa aula, tá bom? Quando eu estou falando dessa estabilização em que os átomos precisam ganhar ou perder elétrons, se transformando assim em íons, essa quantidadezinha que ele ganha ou perde, eu chamo de valência. Aqui no átomo de cálcio, a valência dele é mais 2, ou 2+, porque ele precisou perder 2 elétrons para se estabilizar. No caso do sódio, qual é a valência dele? A valência dele é 1+, ou mais 1, porque ele precisou perder um elétron para se estabilizar. Vamos voltar aqui um pouquinho. Foi, aqui. No caso do oxigênio, qual é a valência do oxigênio? A valência do oxigênio é 2-. O oxigênio precisou ganhar 2 elétrons para se estabilizar. Qual é a valência do nitrogênio? O nitrogênio tem valência 3-. A gente entendeu aqui a estrutura atômica, a gente entendeu como o átomo é organizado em próton, em nêutron, em elétron, em núcleo, fez distribuição eletrônica, fez tudo o que dava para fazer, tudo o que podia fazer. E agora a gente sabe também dessa questão da valência. Quantos elétrons os átomos precisam ganhar ou perder para se estabilizarem. Preciso que vocês guardem isso no coração. Guardem no coração também que toda perda de elétrons e todo ganho de elétrons vai acontecer aonde? No último subnível da camada de valência, no último subnível da última camada, no subnível mais energético da camada mais energética. São sinônimos, a gente pode dizer assim também. Guardem isso no coração, porque essa é a chave da aula de hoje, que é o que eu quero que vocês levem para a próxima, tá bom? O que vai cair nas questões não é para tu fazer distribuição eletrônica, não, mas tu vai precisar saber qual é a valência. A gente consegue encontrar a valência a partir da distribuição eletrônica, mas muito provavelmente vocês não vão precisar fazer. Eu expliquei tudo isso, falei, para que vocês entendam como é isso, para que vocês entendam como isso acontece, para vocês não ficarem decorando, tá bom? Na próxima aula a gente vai estender um pouquinho mais isso, a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai falar sobre quais são os tipos de átomos
que tendem a ganhar e tendem a perder. E quais são os átomos que tendem a ganhar 1, 2 ou 3 ou perder 1, 2 ou 3. A gente vai tratar disso melhor e é quando a gente vai falar sobre tabela periódica. Lendo a tabela, a gente vai ler a valência de cada pedacinho da tabela. Mas isso aí é coisa para a próxima aula, só fica com isso, tá bom? Com essa questão das valências, do ganho ou da perda de elétrons, sempre na última camada, sempre no subnível mais energético. E sim, tem que respeitar a ordem dos subníveis. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo ou então volta naquele diagrama para ler ele de novo. É um diagrama que muito facilmente você consegue anotar no seu caderno, anotar em um papel e você fazer essa contagem dos subníveis, tá bom? Espero que vocês tenham entendido para que a gente consiga partir para o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Valeu!